pode sentar, pode ficar à vontade. Sentar-se. Deixa eu me apresentar um pouquinho aqui. A minha esposa, Cleusa, ela veio comigo hoje. Depois que ela descobriu que era culto dos homens, eu disse, não, mas vai ter umas 3 irmãs lá, você fica tranquila. Nós somos missionários de Jocum há muito tempo mesmo, né? E trabalhamos ali com a base de Almirante Tamandaré, já estivemos trabalhando em outros lugares, e o ministério que Deus tem nos dado é trabalhar com a igreja. Então a gente sempre tem trabalhado muito mais com a igreja local, principalmente na área de ensino, com cursos, seminários, né? A gente tem feito esse trabalho no reino, né? Já fizemos muito trabalho evangelístico, já fizemos muita batalha espiritual, já fizemos de tudo. Em Curitiba mesmo a gente já fez de tudo, um pouco, né? Eu fiz a minha escola de missões no Rio Grande do Sul, de lá fui para o Uruguai, né? Depois voltei ao Paraná, e Deus tem nos levado para o Brasil, né? E para fora do Brasil também, e a gente tem buscado, né? Obedecer o chamado de Deus. Deus nos deu um chamado peculiar, pastor João. Deus falou que ia nos colocar na porta dos fundos da igreja, e eu fiquei pensando que eu ia ser o porteiro, né? Eu digo, mas peraí, o porteiro fica na porta da frente, né? Não nos fundos. Que história é essa, Deus? De onde é que o Senhor tirou essa ideia, né? E aí Deus foi nos direcionando no ministério que nós temos hoje, que é de cura interior e libertação para crente. Não é para não crente, é para crente. É que muitas vezes o crente, ele viveu a vida dele toda. Ele chega no evangelho e ele não passou por uma libertação detalhada, né? Ele fez aquela oração, recebeu Jesus, foi justificado, mas aí a vida dele não deslancha, ele não flui, ele não anda. E aí Deus começou a nos dar essa área de nos mostrar que precisava de que a gente trabalhasse com as pessoas, com um pastoreamento inteligente, com um sacerdócio próximo de cada pessoa. Então nós temos desenvolvido um curso, que é um curso de restauração e libertação, presencial ali na base de Almirante Tamandaré. E a gente tem alguns outros cursos, né? Na área para casais, temos um curso de paternidade, temos um curso nessas outras áreas de intercessão também, inclusive. E hoje eu quero falar um pouquinho, mas bem pouquinho, nessa área que a gente vai trabalhar um pouquinho de paternidade com vocês. Deixa eu abrir aqui o meu, como é que é? A minha cola. Minha cola de mensagem. Tem gente que vem com aquele computador chique, né? Com uma maçã na frente e tal. Nós não, gente. Nós é Xiaomi mesmo, ó. Chinesinho. Né? Mas funciona, graças a Deus. Aleluia. Ele não fala chinês, mas ele está aqui para ajudar a gente. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o propósito de vida do homem. E um tema muito importante, que é a coragem. Quantos aqui nós temos que são corajosos? E eu falo com os homens, as mulheres agora não vou falar com vocês, tá? Quantos homens corajosos eu tenho aqui essa noite? Aleluia! Oh, glória! Olha aí, ó, quase todos. Quase todos. Ô, irmã, dá uma cotovelada, dá uma cotovelada no homem aí, diz, levanta esse braço aí, senão eu te morro em casa. Fala para ele quem é que manda, né? Coragem, gente, é o contrário de medo, não é o contrário de medo. Tem muitas pessoas que pensam assim, que coragem é o contrário de medo. Não, coragem, o contrário da coragem não é medo. O contrário da coragem é covardia. O covarde, ele não é corajoso. Ele é prepotente, mas ele não é corajoso. Você já viu um homem covarde? Aquele que chega em casa e bate na mulher? Ele bate na mulher, mas se chegar outro homem e peitar ele, ele é o quê? Baixa a bolinha. Por quê? Porque ele não é corajoso. Ele é um covarde. É o contrário. O homem corajoso é um homem diferenciado, né? O homem corajoso é um homem que sabe o seu chamado,
É um homem que sabe o seu propósito de vida e que se posiciona bem diante da sociedade, da família e da igreja. E você não precisa ser aquele cara bombado, né? A gente pensa que corajoso é o bombadão, né? O bombadão, sabe o bombadão? Aquele um que usa aquelas camisetinhas de manga, só para mostrar a musculatura e tudo mais, né? Isso é o quê? Forma física. Eu lembro de um americano que foi para a África, e ele era esse cara de academia, esse cara grandão, né? Sai agora daqui, cão. 2x2, né? 2x2. E o que acontece? Ele chegou diante de um líder tribal, um homem baixinho, gordinho, barrigudinho, parecido comigo, só que um pouco mais preto, né? Lá na África eu sou branco, tá, gente? Quando eu fui para a África, eu fiquei muito feliz da vida. Pensa num neguinho que se achou branco. É eu, né? Aí, quando você está lá, esse homem chega lá e tal e tal. Aí ele olhou, chegou, pegou nos músculos deles. Para que serve? Para que serve? O que você faz com isso? O que você faz com tudo isso aí? E ele não sabia responder, porque não servia para nada. Não adianta você ser cheio de músculo se não vai servir para nada. Tem que ter uma serventia, tem que ter um propósito. E muitas pessoas vivem a vida cheia de músculo, sem propósito. Nós temos que entender que aquilo que Deus nos dá tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. E você tem que usar isso da melhor maneira possível para edificar outras pessoas. Para edificar outras pessoas. Contando essa história para vocês, eu lembrei de outra, que um bombadão foi para, como é que é o nome lá, gente? Não é Indonésia. Aqueles lugares altos lá perto dos picos, Himalaia, perto do Himalaia. Naquela região do Himalaia, um bombadão, né? Subiu o Himalaia lá e tal. E ele estava num daqueles caminhos que sobe naquelas montanhas, e vinha uma senhora de 65 anos mais ou menos, a minha idade mais ou menos, carregando um mega fecho de lenha, um mega, maior que ela, amarrado aqui na testa e ela subindo. E aí o bombadão, quando ela parou para descansar, o bombadão pegou, olhou, disse assim: posso levar para a senhora? Ela olhou para ele e disse: pode, se você conseguir. E ele foi lá, botou, amarrou tudo, né? E foi levantar. E ele não conseguia ficar de pé. Ele não conseguia levantar aquele feixe. E ele ficou envergonhado. Teve que abandonar o feixe e entregar para a senhora, que pegou o feixe e seguiu o caminho. Eu lembro de um homem que ganhou uma aposta de alguns milhares de dólares. Ele apostou com um homem que ele carregaria um cavalo nas costas. E o homem disse assim: eu aposto com você que você não carrega isso. Pois então está apostado. Mas essa aposta eu vou terminar ela daqui 10 anos. Então ele pegou um potrinho pequeno e carregou esse potro nas costas por 10 anos, todos os dias. E quando o potro já era um cavalo grande, ele pegava ele e carregava ele nas costas, porque ele fazia isso todos os dias. Quantas pessoas você consegue carregar nas costas? Nenhuma. Por quê? Uma mãe consegue, né? Se ela continuar carregando o filho, ela vai carregar a vida inteira. E tem alguns que carregam. Tem muitos pais carregando os filhos aí, 80 quilos, 40 anos, né? Mas não é nesse sentido. Mas no sentido de, por que você
você consegue, porque algo que você faz todos os dias vai te dar o poder da resistência e a força que você precisa. E hoje nós temos um problema na igreja. Nós temos homens e mulheres, e principalmente homens, fracos na fé, porque eles não exercitam a sua fé todos os dias. E nós precisamos ter um exercício de fé diário. Diariamente nós temos que falar com Deus, para falar com Deus sobre a nossa fé e aquilo que precisa ser edificado nas nossas vidas. E para você ser o homem de Josué 1:8, quem que já leu Josué 1:8? Sabe de cor aí? A palavra que Deus deu para Josué. Abre a tua Bíblia, quem está com a Bíblia aí? Josué, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo e seja corajoso. Para que ele precisava de coragem, gente? Para que ele tinha que ter coragem? Vamos ler lá? Vamos dar uma olhadinha? Acho que eu consigo ler, né? Vamos começar aqui no 6. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Por onde você andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de obedecê-las. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aqui Deus está falando para ele que ele precisa de coragem. E sabe para que nós precisamos de coragem, irmãos? Não é necessariamente para conduzir o povo, mas para meditar na palavra. Porque ele meditando na palavra, ele saberia quais são as direções que Deus ia dando para ele na condução do povo, porque ele não iria conduzir o povo. Ele iria obedecer a Deus, os comandos de Deus. E hoje nós temos um problema sério para obedecer os comandos de Deus, para fazer exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. E essa questão que eu quero compartilhar com vocês sobre coragem também tem a ver com a nossa vida posicionada. Um homem de coragem, quando lhe falta essa coragem, ele pode sentir um medo. Medo de enfrentar determinadas situações e determinados posicionamentos. O medo não é o contrário da coragem. O medo pode ser o quê? A consequência quando você precisa enfrentar algo. Eu achei uma coisa muito interessante, né? Eu tenho medo de altura. E é bem óbvio por que eu tenho medo de altura, né, gente? Quem acha que por que eu tenho medo de altura? Porque eu sou gordo. Gente, todo gordo tem medo de altura. Porque só tem um caminho para o gordo, de cima para baixo. Não tem jeito, né? Um magrinho ele ainda vai conseguir se segurar, mas um gordo ele não aguenta o peso dele nos braços, então não adianta ele tentar se segurar. Ele vai cair sim. E quando você tem medo, você precisa do quê? Coragem. A coragem é que vai gerar com que você supere o medo. O medo tem que ser superado pela coragem. E eu lembro que eu passei algumas situações na minha vida que eu tive que superar o medo. Uma delas foi andando de... Como é que é o nome daquele negócio? Teleférico. Um teleférico muito sem vergonhinha que tem lá no Rio Grande do Sul, que é só um cano assim, sabe? Peso lá em cima, uma rondana e uma cadeirinha. E o Lucas estava doido para ir. O Lucas era pequenininho, tinha 7 aninhos. Papai, vamos, eu digo,
esse negócio vai comigo. Não, pai, vamos. Não sei. Ele estava cheio de coragem, mas eu estava cheio de medo. Só que ele estava ali corajoso, né? A minha esposa já tinha desistido. Ela olhou o negócio e disse: eu não vou. Mas o Lucas disse assim: pai, nós vamos, né, pai? E aí? Nós que somos homens, tipo assim, era isso que ele estava falando. Pai, a mãe não vai, porque a mãe é mulher, eu entendo. Mas o senhor, pai? Cadê a sua? Aí eu tive que juntar todos os resquícios de coragem possíveis e imagináveis para ir com ele naquele trem. Subi no troço e o negócio ia lá na beira do precipício, fazia a volta e voltava. Né? Superar o medo exige mais coragem do que aquela que você pensa que você tem. Porque só quando você vai sentir uma situação de perigo real é que você vai testar a sua coragem. Quando você se coloca numa situação onde você vai ter que responder a algo, você vai testar a sua coragem. Josué aqui, Deus deu uma palavra muito potente para Josué, né? Ser forte e corajoso, cara, vamos lá, enfrenta isso de frente, eu estou contigo, vai dar tudo certo. Mas qual que era o próximo passo que Josué tinha que dar? Ele tinha que atravessar o Jordão. E de frente do Jordão tinha uma fortaleza. Nós precisamos entender que muitas vezes o inimigo ele vai colocar certas fortalezas diante de nós, mas tem antes da fortaleza um obstáculo. Você tem que atravessar o obstáculo, ou seja, isso vai testar você, para depois você chegar num obstáculo ainda maior, que é uma fortaleza. E Josué tinha isso pela frente. Ele sabia que ele ia ter que botar o pé no Jordão. E ele pôs o pé no Jordão e deu tudo certo. Quando as coisas dão tudo certo no primeiro obstáculo, como é que você vai para o próximo obstáculo? Que nem o meu filho chega da academia. Agora sim, estou fortão. Só que quando ele chegou diante daquela fortaleza e ele estava fortão, Deus disse para ele assim: está tudo bem, agora se acalma aí que vai ser tudo diferente. Eu disse: como assim? A gente não vai pegar os canhões, a gente não vai meter fogo no trem, a gente não vai para cima deles. Não, você não vai para cima deles. O que a gente vai fazer então? Você vai fazer a batalha dos maricas. O que era a batalha dos maricas? O que ele tinha que fazer? Deixar as armas de lado e confiar num livramento sobrenatural. Confiar no livramento sobrenatural vai exigir de você muito mais coragem do que você pegar em armas. Sabe por quê? Porque você vai ter que se sujeitar a algo que não é a força do seu braço. E quando não é a força do nosso braço, sabe o que a gente faz? A gente se frustra. A gente fica frustrado. Sim, é sério, Deus. Eu vou ter que depender do Senhor para conquistar essa fortaleza. O Senhor acabou de dar um tremendo livramento aqui no Rio. Não, você vai ficar 7 dias cercando a cidade. Mas isso quer dizer o quê? Nada, você só vai obedecer. Por isso que Josué precisava de muita coragem, porque todo mundo ia falar o que para ele. Quando você está fazendo algo que não é normal de você fazer, que parece que você está sendo mais covarde do que qualquer outra coisa, o que as pessoas vão olhar e vão dizer? Nossa, pastor, você não é de nada. Que isso, pastor? Vamos ter coragem, vamos comprar esse negócio. Vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Mas eles não entendem que você só está obedecendo. Josué precisava de muita coragem para obedecer a Deus aqui.
teve um outro homem que passou por uma situação bem parecida. Quem foi? Jesus. Lá em Mateus 4, quando Jesus foi batizado, veio do céu uma voz. E o que essa voz falou naquele momento? Este é o meu Filho amado. Qual era a identidade de Jesus e o que Deus estava fazendo? Afirmando a identidade de Jesus como seu Filho. Sabe de uma das coisas que mais nós precisamos para que a coragem seja estabelecida em nós? A afirmação do Pai. E foi exatamente isso que Deus fez com Jesus. Ele afirmou a identidade de Jesus. Ele disse: você é meu Filho amado. E por que Jesus precisava dessa afirmação? O que ia acontecer depois com Jesus? Logo em seguida, no mesmo capítulo, diz assim: e o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. Ele estava na beira do deserto. O Espírito de Deus levou no deserto. Para quê, gente? Para que ir para o deserto? Para provar a sua coragem. Porque ele ia ter o que? Um embate com nada mais, nada menos do que com o cão. Quando eu falo do cão, tem gente que tem uns 3 tipos de arrepio, né? Por quê? Porque é um mundo sobrenatural. E você vai ter que encarar ele. E é necessário ter coragem para isso. Deus sabia que Jesus precisava desse encorajamento e da sua identidade bem firmada, porque a primeira coisa que Satanás fala para ele é: se você é o quê? Filho. Se você é filho, se você tem paternidade, se alguém te afirmou, você vai dizer a essas pedras: nós somos irmãos. A primeira luta dele foi sobre a identidade da paternidade que ele tinha. E eu quero dizer para vocês, homens corajosos que aqui estão, a primeira coisa que você tem que dar aos seus filhos é uma afirmação da identidade deles, para que a coragem deles seja estabelecida. Quantos pais tem aqui? Quantos são pais? Quase todos. Aleluia. Você afirma o seu filho. Você comunica a ele quem ele é. Você diz para ele: é possível você fazer isso. Você tem capacidade. Porque todo pai já foi um filho. E nós, quando passamos de filhos para pais, nós temos 2 caminhos a seguir. Ou nós vamos repetir tudo que nós recebemos do nosso pai, ou nós vamos fazer tudo o contrário do que a gente recebeu dos nossos pais. Não é certo? Se você teve um bom pai, se você teve um pai que foi top na sua vida, você vai dizer assim: cara, eu quero ser igual ao meu pai. Mas se você não teve um pai que foi esse pai que te afirmou, que te conduziu, que te inspirou, você vai dizer o quê? Eu não vou fazer nada do jeito que meu pai fez. E aí muitas vezes nós temos um grande problema. Por quê, gente? Porque nós como pais, e isso agora eu quero jogar nas tuas costas com muita força, esse fardo de 100 e poucos quilos aqui. Você como pai tem uma responsabilidade diante de Deus. Qual é a sua responsabilidade diante de Deus? Dou-lhe uma? Exatamente. Porém, não é só ensinar o caminho. Eu vou dizer o que você tem que ser.
representante de Deus na vida do seu filho. E como representante de Deus na vida do seu filho, você tem uma responsabilidade enorme. Essa responsabilidade ela é gigante, porque Deus não vai errar conosco, como os nossos pais podem ter errado conosco. E aí nós temos uma responsabilidade de transmitir uma paternidade saudável para os nossos filhos, mas nós não tivemos uma paternidade saudável. Às vezes a nossa paternidade, tentando acertar, errou mais do que acertou. E a gente indo para o reverso daquilo que nossos pais fizeram, nós podemos ainda errar muito mais do que eles erraram. Porque o ser humano ele é extremado. E às vezes a gente vai para o extremo que Deus não quer que a gente vá. Porque Deus não é o extremo. Deus ele age com equidade. A gente acha que Deus age conosco com justiça, verdade? Não, ele age com equidade. Se a justiça dele viesse sobre nós, a gente teria virado cinza há mais tempo. Mas ele age com equidade. Ele sabe que nós somos falhos. Ele não coloca esse jugo sobre nós. Porém, ele é justo. Por isso que ele age com equidade. Porque ele não vai olhar o seu mérito, mas ele vai tratar você pela sua identidade. E nós, como pais, nós temos esse caminho da identidade para com os nossos filhos. E é interessante você ver, porque quando uma mãe falha, as nossas emoções sofrem, são danificadas, porque a mãe falhou. A mãe é a parte emocional do nosso vida. É a mãe que ela é a pessoa do vínculo, do relacionamento, da organização. É a mãe. Eu brinco, que onde tem pastora, você vai ver esse tipo de coisa aqui. Mas isso aqui é coisa de pastora. Isso aqui não é coisa de pastor. Já notou? Eu sei onde que tem uma igreja que é pastor que tem frufru, assim. É bonito, mas por que mulher faz isso, gente? Porque isso daqui faz parte do vínculo. Quem fez isso aqui, ela não tinha intenção de deixar só bonito. Qual que é a intenção das irmãs em fazer isso? Que quando as pessoas chegam na igreja, se sintam abraçadas, se sintam acolhidas. Então isso aqui faz parte do quê? Do acolhimento. É para isso que as mulheres servem. E quando elas falham, então emocionalmente essa pessoa vai ter uma dificuldade na vida. A vida dela vai ser um pouquinho difícil na área emocional. Porém, quando o pai falha, aí a coisa muda. Porque o estrago que um pai, quando falha, faz é muito maior que o estrago que uma mãe faz. Eu sei que as irmãs que estão, são poucas, elas vão discordar comigo em número, gênero e grau, não é verdade? A gente acha assim, mãe é tudo. Mãe é tudo. Agora veja bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a mãe diz que te ama, isso te surpreende? Você já foi surpreendido por uma mãe que diz assim, filho, eu te amo? Não, porque você ouviu isso a vida toda. É bem comum. Quando é que você é surpreendido com eu te amo? Quando ele vem do pai, quando ele não vem da mãe. Por quê? Porque isso é raro, às vezes até inexistente. Tem gente que passa a vida toda buscando a aprovação do pai, o joinha do pai, a afirmação de um pai, um eu te amo do pai. Não recebeu. E por que eu digo que o estrago é grande? Porque o pai ele tem a responsabilidade não só de ser o representante de Deus, mas também ele precisa comunicar com esse filho todo o senso de identidade, destino e propósito. Quando o pai falha, a pessoa fica sem identidade, destino e propósito.
E não é só quando o pai falha com os meninos, é quando o pai falha com os meninos e com as meninas, porque é o pai que vai afirmar a identidade tanto do filho quanto da filha. Tem muita gente que pensa que pai é para afirmar o menino. Não, ele é para afirmar a menina também. Ele é pai dos dois. E você precisa entender que essa identidade, esse senso de destino e propósito, todo homem tem sobre si, e ele precisa ser essa pessoa corajosa para ministrar sobre o seu filho toda a identidade que ele precisa. E como representantes de Deus é fundamental que nós tenhamos essa coragem de ser a pessoa que vai representar bem Deus. Para representar bem Deus, você vai ter que ter coragem para pedir perdão ao seu filho quando você falhar. Você vai ter que ter coragem para consertar as coisas, para colocar limites. Vai ter que ter coragem para ter um posicionamento em casa. Eu fico muito surpreso quando eu vejo pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu não tenho mais controle sobre o meu filho. E eu pergunto: quantos anos tem o seu filho? Ah, pastor, ele tem 13 anos. Eu disse: você está doido? Que você perdeu o controle sobre o seu filho, que tem 13 anos. Isso é impressionante nos dias de hoje. Como que um pai perde o controle sobre um filho de 8, de 10 anos? Como é que esse filho manda na casa e é o centro de toda, é o rei da casa? E o pai não tem posicionamento, nem coragem para se posicionar. Nós precisamos entender o nosso papel. O homem desempenha um papel que vai gerar um legado na vida dos filhos. E aqui eu estou falando de atitude. Porque, assim, quero explicar isso para você. Talvez você não teve um bom pai. Eu creio que a maioria aqui pode ter tido bons pais. Mas um que outro, talvez o pai pisou na bola. O pai foi embora, largou a mãe do filho, você foi criado por um padrasto, ou esse pai simplesmente era viciado, chegava em casa bêbado, tocava o horror, batia em todo mundo. Então talvez esse pai não foi aquele exemplo de pai que a Bíblia propõe. Mas quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, a Bíblia está falando de quê? Honre teu pai e tua mãe que são bons, é isso? E aí Deus vai abençoar a sua vida e você viverá muitos anos sobre a terra. É isso que a Bíblia diz? Não, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque eles são seu pai e sua mãe. Então, pastor, como é que fica isso se eu tive esse pai traste? Você precisa honrar a identidade deles, separar a identidade do comportamento. E isso você tem que fazer com o seu pai e também fazer com o seu filho. Nós muitas vezes temos a má índole de gerarmos uma confusão na identidade dos nossos filhos. Digamos que o filho fez algo bem ruim. Ele chegou em casa da escola e ele trouxe algo que não era dele na bolsa. E trouxe para dentro de casa. Você, tipo assim, vai descobrir o que ele fez. Filho, você roubou isso? Porque se você roubou isso, você é um ladrão. E na minha casa, né? Aí meu irmão, eu não aceito isso, eu vou você vai apanhar, você vai levar uma surra, porque não pode ser assim. Agora, quando você diz para o seu filho que ele é um ladrão, porque ele pegou algo que não era dele, você está gerando uma confusão na identidade, porque você está carimbando ele com uma identidade que não é dele. A identidade de ser um dele. Assim como eu carimbo a identidade do meu pai, que foi um alcoólatra. Meu pai foi um alcoólatra, eu meto o carimbo nele, ele é alcoólatra. Não vale nada. E isso gera o quê? Desonra.
Porque eu estou confundindo o comportamento do meu pai com a identidade de pai. Digamos, o meu filho mentiu. Então eu chego para ele e digo assim: filho, mentir é errado. Eu já te ensinei que não admito mentira aqui em casa. Então eu estou te chamando a atenção. Mas se você mentir a próxima vez, você vai ser disciplinado. Você vai perder um privilégio. Dependendo da idade, perde outro privilégio. Dependendo da idade, varinha na bunda. Na bunda. Não é beliscão, não é soco, não é cinta. Cinta é feita para segurar a calça, chinelo é para ser usado no pé. Mas a vara que é para a Bíblia manda usar na bunda do filho. Certo? Compreendido o princípio, você põe um limite. Se ultrapassar o limite, vai vir o quê? Correção. Mas você não pode corrigir o que você não limitou. E aqui é um outro problema nos pais. Muitas vezes os pais, eles mandam as mães colocar limite nos filhos. Fale lá para o teu filho. Gente, isso é ausência. É falta de diálogo. O pai não tem que falar para outra pessoa falar. É ele que tem que falar. É ele que tem que ter a posição. E quando esse filho mente, então você chama a atenção dele e você diz para ele: filho, o seu comportamento está errado. E você vai ser disciplinado por causa do seu comportamento de ter mentido. Mas você não é um mentiroso, você é o meu filho amado. Embora eu te ame, vou te disciplinar. Mas como é que a gente disciplina os nossos filhos? Eu brinco que a gente disciplina os nossos filhos por sílabas, né? Você pega uma varinha e você fala: não faça mais isso na vida, seu sem vergonha. Agora, se o pai for gago, está lascado no filho, né? Vovô, cê, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque é necessário coragem para isso. Eu conheci um servo de Deus, um homem de Deus mesmo, mas ele tinha um filho, gente, o Daniel. Nunca mais vou esquecer Daniel. É impossível esquecer Daniel. Isso tem mais de 30 anos atrás. Mas o Daniel era terrível, gente. Era um terror. E o problema é que o pai do Daniel gritava com ele, mas não disciplinava. E um dia eu sentei com o Daniel e o pai dele. Ele tinha aprontado. E eu disse assim: Daniel, o que você gostaria que o seu pai fizesse? Você gostaria que o seu pai continuasse gritando com você? Ou você gostaria que ele te disciplinasse com vara? E ele olhou para o pai dele e disse que o meu pai me disciplinasse com vara. Ele era rebelde porque ele estava pedindo uma disciplina. Mas o pai foi disciplinado em excesso pela mãe e pelo pai dele. Então ele colocou no coração dele que ele não seria igual aos seus pais e que não disciplinaria nenhum dos seus filhos. Só que as duas filhas mais velhas eram meninas e elas eram muito mais submissas aos seus gritinhos. Mas o filho não queria saber de submeter ao grito. Ele queria ver a coragem do pai dele discipliná-lo. Mas o seu pai foi tremendamente covarde e não discipliná-lo. E quando você não disciplina e não coloca o limite, você está levando o seu filho para a delinquência. E aí o pessoal chega para nós assim: pastor, dá para o senhor me ajudar? Eu não sei qual é o seu caso. O meu filho, pastor, está nas drogas. Meu filho, pastor, está fazendo isso e aquilo. Eu disse assim: onde é que você estava antes que ele começou a fazer isso? Sabe por que o pai é o último a saber que o filho está usando drogas? Porque ele parou de olhar nos olhos do seu filho. Se você olhar nos olhos do seu filho todo dia, o dia que ele chegar com um olho diferente, você vai saber. Aí quando ele descobre o que a mãe já descobriu lá atrás, mas não falou nada também, não outro problema, ele vai confrontar o filho, e daí o filho já está nas drogas há 1 ano, 2 anos. Ou seja, nesse tempo todo, esse pai não conversou com esse filho, não sentou com esse filho, não olhou nos olhos desse filho.
Então, onde é que está a falha aí? Faltou o quê? Coragem. Coragem de sentar, coragem de ouvir, coragem de falar, coragem de se posicionar, de colocar limites, de ser um homem. A Bíblia é muito clara quanto a isso lá em Efésios, né? Fala que o quê? Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher, e a mulher é a cabeça do papagaio e do cachorrinho. Não. Não é essa hierarquia que Deus coloca. E por que é que Deus coloca essa hierarquia? Porque ela tem que andar em harmonia. Da mesma forma que eu tenho que ter a coragem de buscar a Deus, eu tenho que ter a coragem de me posicionar. Eu tenho que ser esse homem que vai dirigir bem. Esses dias, né, a minha esposa estava... Meu filho já está com 24 anos, né? E o que ele queria? Que eu fosse buscar ele, né? Você pediu para eu buscar ele e eu falei para ela, não vou buscar ele depois dele. Daí ela disse assim, você vai perder o coração dele. Eu digo, esse daí eu não perco mais, ele já é um homem, né? Agora ele já é adulto, não perco mais o coração dele. Ela ficou frustrada, não deu certo. Queria usar a minha mensagem contra mim, né? Mas, gente, quando é que o meu filho vai deixar de ser o meu filho? Nunca. Nem depois que ele casar. E como seria maravilhoso se todos nós pudéssemos, depois de casar, ainda procurar o nosso pai e ter o conselho dele, né? Alguns aqui têm, outros não têm mais. Eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos. Fez muita falta. Porque eu ainda não estava um homem formado. E muitos de nós precisamos entender, você tem o seu filho, mas você não sabe qual é o teu prazo de validade. Então você tem que se posicionar, você tem que deixar o quê? Tem duas coisas que você pode deixar para o seu filho. Você pode deixar uma herança para ele, mas você pode deixar também um legado. O que é melhor a gente deixar? Herança ou legado? Legado. Quando eu deixo um legado, eu deixo um homem pronto para o mundo. Tem uma frase, né, que o pessoal diz assim, que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos. Mas eu tenho uma outra frase, que filhos nós estamos deixando para o mundo. Porque do jeito que estamos, não adianta você preservar nada, porque a geração que vai vir, ela vai demolir tudo, porque ela não tem limites, ela não tem paternidade, ela não tem identidade, ela não sabe até onde ela pode ir e qual é o tanto que ela tem que respeitar o próximo, porque desde cedo eles já mandam em casa. Então, tipo assim, eles não vão ter limites. E é importante que a gente seja esses pais que vão dar limites, mas que vão também afirmar e trazer identidade. Porque essa identidade vai gerar responsabilidade. Amém, gente? Amém. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sei que vocês gostariam de uma palavra. Eu vim aqui para profetizar para os homens que vocês serão homens fortes, valentes e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês, vocês são homens e você tem que continuar sendo homem corajoso, com vergonha na cara e bem postado dentro de casa. Essa é a mensagem que eu tenho para você. É isso que te digo. Seja homem. Tá bom, gente? As pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, o meu marido, pastor, ele não é o sacerdote do lar. Eu digo, olha, irmã, fique tranquila. Se ele for homem, já está louco de bom. Fique sossegada, deixe o sacerdote para o pastor, que se ele for homem, já está muito bom. Você já está num lucro tremendo. Amém, gente? Eu gostaria de deixar essa palavra para você e guardar ela no seu coração, amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por esta igreja, por esse pelo corpo de Cristo, Senhor, nesse lugar. Nós queremos abençoar cada um desses irmãos, cada um desses homens e as irmãs também. Nós queremos declarar que o Senhor esteja trazendo a eles, Senhor, o senso de identidade, o senso de destino, o senso de propósito dos seus corações. Pai, eu oro mesmo que a coragem do Senhor venha sobre eles, que eles sejam as pessoas decididas e corajosas para obedecer ao Senhor, para meditar na sua palavra, para estar na tua presença. Muito obrigado.
obrigado, Senhor, por esse tempo com os meus irmãos e irmãs. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.